Fala pessoal, professor Helder aqui dando continuidade neste vídeo, continuidade aos nossos estudos com listas e vetores, né? Então, no último vídeo, a gente trabalhou bastante a ideia do conceito, né? O que é um vetor, o que é uma lista, diferença entre eles, e aquele acesso básico, né, através do índice, que no caso do Python, vale para listas, né? Então a forma como a gente acessa uma lista em Python é através do índice, que é a mesma forma como a gente acessa um vetor nas linguagens que dispõem de vetor, né? A gente já conversou sobre a diferença entre entre essas duas estruturas, tá? Então nesse vídeo aqui, vamos ver como é que a gente faz para acessar os elementos de um vetor. Acessar, então, significa que a gente vai conseguir processar eles da forma como for mais adequada, da forma como a gente precisar, né, independente do tamanho de um vetor, legal? Então, a forma como eu vou mostrar aqui nesse vídeo, por isso que eu coloquei o título aqui, ó, acessando vetores mais listas em Python, né, porque é uma forma meio que genérica, sabe? A gente pode usar essa abordagem aqui para acessar os elementos de um vetor de verdade, em C, Java, Pascal, qualquer linguagem que tenha vetor, mas a gente também consegue usar essa abordagem aqui para acessar e processar os elementos de uma lista em Python, tá? Então uma forma bem genérica, vale para todas as linguagens que tenham vetor, talvez tenha um pouquinho de mudança ali na sintaxe, mas a lógica em si vai ser a mesma, tá? Aí nos próximos vídeos aí eu vou mostrar alguns detalhezinhos e alguns atalhos que só tem no Python, mas daí a gente consegue separar bem as coisas, legal? Então bora nessa então, pessoal. Aqui eu coloquei um exemplo de um vetorzinho qualquer, tá? E aí agora de fato sim, né? Ele pode ser um vetor, como ele pode ser uma lista ali em Python. Nesse caso, nesse exemplo, dá na mesma, né? Eles são a mesma coisa aqui para o nosso exemplo. Tá? Então a gente tem um vetor aqui. Esse vetor ele tem tamanho 7, né? Então ele tem 7 posições, e aí para cada uma dessas posições, eu não necessariamente eu sei qual é o valor que está em cada uma das posições, mas o que a gente sabe é que os índices dessas posições vão de 0 a 6, tá? Então se o tamanho aqui da minha lista ou do meu vetor é 7, o último índice é o sexto índice, e o primeiro índice é o índice 0, legal? Então vamos supor aqui, fazer o exemplo mais simples de todos, vamos supor que eu quero simplesmente pegar esse vetor aqui, de repente eu recebi esse vetor como parâmetro da minha função, ali do usuário, qualquer coisa assim, então eu só quero pegar esse vetor, essa lista e mostrar esses elementos para o usuário. Então o que a gente faria aqui? Né? A gente sabe que para acessar esse elemento aqui, eu vou acessar o meu vetor aqui, ou a minha lista que eu chamei de V, e vou acessar ela na posição 0 aqui. Se eu quiser este elemento aqui, vou pegar o nome da variável da minha lista ou do meu vetor e vou acessar na posição 3 aqui. Então se a gente quisesse simplesmente mostrar para o usuário, né, usando o print ali, mostrar em modo texto, o que a gente faria? Faria o seguinte, print, né, print aqui diretamente, aí dependendo da sintaxe que a gente vai usar, né, vou usar o F, que é o que a gente está acostumado, eu colocaria então o nome o nome da variável, que representa o meu vetor ou a minha lista, colocaria aqui na posição 0, e aí fecho chaves e fecho parênteses. Legal, mostrei a 0. Como é que eu faço para mostrar a posição 1? Vou fazer exatamente o mesmo comando, a única coisa que vai mudar, vocês já devem ter percebido aí para onde que vai esse vídeo, né? Vai mudar aqui qual é a posição que a gente vai mostrar. E a seguinte, vou passar para a posição 2. E a seguinte, vou passar para a posição 3. E assim por diante, até quando? Até a gente chegar na posição 6, tá? Então vocês devem ter notado que a única coisa que mudou nesse meu comando aqui, tá? A única coisa que mudou no comando foi
foram os índices, tá? Os índices foram a única coisa que mudou. E aí a gente já sabe, vocês já devem ter percebido aqui, que a gente tem meio que uma sériezinha, né? Uma série aqui que vai de 0 até 6 nesse caso, que é o que a gente estava fazendo muito usando o while, né? Usando a estrutura de repetição. Por quê? Porque aqui a gente já viu, né, que ao invés de usar um número, o que eu poderia usar aqui? Já devem ter percebido, eu posso usar uma variável, vou chamar ela aqui de i de índice, né? Então se eu começar com o índice 0, eu já consigo acessar aqui o primeiro elemento. Bom, aí como é que eu vou de 0 para 1? Bom, é só eu somar mais 1 aqui no índice, né? Então no momento que eu fizer aqui índice recebe índice mais 1, a gente passou para o próximo aqui, que é o valor 1. Se eu fizer isso aqui novamente, a gente passa para o próximo, que é o valor 2. Se eu fizer isso aqui novamente, passo para o próximo, que é o 3, e assim por diante. Então a gente viu aqui que a gente já tem os elementos para, ao invés de fazer aqui 7 prints, né, um para cada elemento, o que a gente vai usar? A gente vai usar uma estrutura de repetição, e ao invés de eu usar o elemento aqui, eu vou usar uma variável, e a única coisa que eu vou fazer vai ser manipular o valor que está dentro dessa variável, né? Então seria a mesma coisa, vejam, vai de 0 a 6, seria a mesma coisa daqueles primeiros exercícios que a gente viu com estrutura de repetição. Ah, olha só, mostre para o usuário todos os números entre 0 e 6. Fácil, né, pessoal? Então vai ser a questão da gente declarar uma variável, usar uma condição, e aí a gente incrementa de 1 em 1 até a gente chegar no valor que a gente deseja. Tá? Então essa ideia, né, essa forma de acesso aqui para uma lista ou para um vetor, a gente consegue usar em qualquer linguagem. Tá? Qualquer linguagem que tem essas estruturas a gente consegue usar. As linguagens que tem vetores, a gente vai usar para vetor. No caso do Python, que é lista, a gente consegue usar da mesma forma. Tá? E aí as linguagens às vezes têm atalhos usando for, usando elementos, mas isso é assunto para outro vídeo. Tá? Então agora vamos aqui para o Tony, para a gente ver como é que fica isso aqui em termos de sintaxe de código mesmo. Tá? Vamos lá, abrir o Tony aqui. Então é o seguinte, aqui eu já coloquei uma lista, tá? Deixa eu colocar minha mesa digitalizadora para o lado aqui. Eu já coloquei uma lista para a gente ver como vai funcionar essa parte aqui, tá? No nosso Python. Então, bora lá. Como a gente viu aqui, deixa eu colocar isso no terminal só para exemplificar melhor aqui. Então, se aqui eu tiver uma lista, então lista na posição 0, a gente já sabe que vai ser o 2, e aí a nossa última posição aqui vai ser dada por lista no índice 6, legal? Que é o nosso último elemento. A gente já sabe o que aconteceria se eu tentasse acessar aqui o elemento no índice 7. Não existe, tá? Então o índice vai de 0 a 6. Legal. Então o comando que a gente tem para mostrar a lista, né, seria simplesmente a gente fazer o seguinte, print, tá? Fazer igualzinho que eu fiz antes, só vamos traduzir para cá, aqui. Então, ó, lista na posição 0. Bacana. Aí a gente repetiria isso aqui. Opa, caractere errado. Aí, Ctrl C. Aí, Ctrl V. Beleza. Então a gente vai trocar aqui 0, 1, 2, 3 até a gente chegar no 6. Né? Se a gente executar esse código, veja, a gente só mostrou aqui o 2 e o 4. Que é o que a gente tem disponível aqui nesse momento, né? Só fiz para o 0 e para o 1. Então, se a gente for generalizar, vamos começar a construir a nossa estrutura de repetição daquele jeito bem simples, né? Então, ó, inicialização, condição e controle, tá? Inicialização, condição e controle, que é o que a gente vai usar. Então, inicialização, primeiro elemento de todo vetor, de toda a lista, sempre vai ser o elemento que está no índice 0, né? Se a gente quer percorrer a lista toda, o primeiro elemento está sempre no índice 0. Então vamos colocar aqui, vamos iniciar com índice recebe 0. Legal. Então agora que eu já tenho uma variável índice,
vou trocar aqui, ao invés de colocar o elemento 0, né, já vou trocar aqui para índice. Tá? Essa linha aqui eu não vou precisar mais. Mas o que a gente sabe é, começou com o 0, o próximo elemento tem que ser o 1, depois tem que ser o 2, depois o 3, então a gente está falando dos índices, né? Não confundam com os valores de fato aqui da nossa lista. Tá? Então, para eu ir para o próximo, o que a gente precisa fazer? Índice recebe índice mais 1, legal? E aí, até quando que eu vou fazer isso? Que agora vem a nossa condição. Então, inicialização, controle e, por último, a gente pode pensar na condição. Então, até quando? Enquanto o meu índice for inferior a 7, que eu sei que é o tamanho dessa minha lista aqui. Tá? Depois a gente já vai mudar isso aqui bem rapidinho para deixar para um vetor ou uma lista de qualquer tamanho. Por enquanto vamos deixar assim só para a gente ver o resultado. Tá? E aí a gente coloca aqui, tá? E vamos ver. Então, ó, índice vai de 0 a 7, né, um while como a gente já viu várias vezes. Aqui está o incremento, e aqui está o nosso print, em que eu estou acessando lista, e aqui está a grande sacada, né, a grande ideia para fazer isso funcionar é, ao invés da gente usar números aqui, vamos usar uma variável, que o valor varia. Então a gente consegue ficar iterando aqui quantos números a gente quiser. Tá, então se a gente rodar o nosso código agora, o que vai mostrar? Ó, vai mostrar todos os elementos do nosso vetor. Tá? Nem preciso dizer, muito importante a gente colocar essa linha aqui, né? Se a gente não colocar ela, a gente vai ficar em loop infinito mostrando para sempre o valor 0 aqui do vetor, independente do tamanho que ele tenha. Tá? E aí, pessoal, aqui a gente conseguiu processar, né? Conseguir acessar elemento por elemento. Aí vamos supor que eu queira aqui, só vou mostrar mais um exemplinho nisso. Vamos supor que eu quero modificar todos os elementos desse meu vetor aqui, tá? Dessa minha lista. Eu quero que eles tenham o dobro, tá? Então eu quero multiplicar por 2 cada um desses elementos aqui, tá? Então eu quero multiplicar por 2. Aí, ao invés do print, né, que eu estou usando para mostrar, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente trocar o valor, né? Então lembrem-se, cada posição aqui, né, a posição 0, posição 1, 2, é como se fosse uma variável. Então a gente vai fazer de fato como se fosse uma variável mesmo. Né? Então aqui, lista, na posição índice, a gente trata exatamente como se fosse uma variável. Então eu posso fazer o seguinte, ela vai receber o valor de lista na posição índice multiplicado por 2. Tá? Aí, agora eu já quero mostrar uma diferença. Então vocês viram que quando a gente usou o print aqui para mostrar a nossa lista, a gente meio que escolheu a forma de mostrar, né? Então, como a gente usou o print aqui, eu mostrei um embaixo do outro, né? Meio que usando o Enter, tá? No Python, algo que a gente consegue fazer também, eu posso printar, né? Usar o comando print direto com uma lista. Aí ele não vai usar formatação nenhuma, ele vai mostrar a lista dentro dos colchetes, tá? Então vamos só mostrar ela aqui para vocês saberem que a gente pode fazer isso. Então vou mostrar da mesma forma aqui, dentro das chaves, eu vou colocar diretamente a lista, tá? Vou colocar a lista sozinha aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então a gente não tem mais aquele print de antes, né? Que era o que mostrava isso aqui, eu simplesmente fiz print lista. Então vocês vejam que mostrou aqui nessa notação bem do Python, e aí o que a gente conseguiu fazer? Eu dobrei os valores de cada um dos elementos aqui da minha lista, tá? Então a gente consegue manipular dessa forma aqui. Agora, o que aconteceria se de repente, ao invés de índice recebe índice mais 1 aqui, eu fizesse índice recebe índice mais 2, né? Então vocês já viram aqui que o índice é quem está controlando qual elemento da minha lista a gente está usando. Então, se eu incrementar de 2 em 2, o que vai acontecer? O primeiro elemento vai ser o 0, que vai ser dobrado, vai ser esse cara aqui, daí depois eu vou fazer 0 mais 2, vai dar 2. Então eu vou pular o segundo elemento e vou dobrar o terceiro elemento. Daí eu pulo um elemento e dobro o seguinte, e assim por diante, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente ver como funcionaria, né,
esse caso aqui. Então vejam, o elemento 1 eu pulei, porque eu somei 2 direto, esse elemento aqui também pulei, porque eu somei 2 direto, e assim por diante. O que eu quero dizer com esse exemplinho bem simples? Nós aqui controlamos quais são os elementos que a gente vai acessar em função desse índice aqui. Tá? Então, quando a gente tiver algum acesso um pouquinho mais complicado, preciso pegar só os pares, só os ímpares, alguma coisa diferente, é simplesmente a questão da gente manipular esse índice. Então, imaginem que a gente vai produzir uma lista, né, uma sequência de números, e esses números são os índices que nós precisamos acessar. Em geral, as questões um pouquinho mais complicadas, né, os problemas que a gente precisa resolver com programação, e listas e vetores, que complicam um pouquinho, é quando a gente tem uma manipulação um pouquinho mais sofisticada dos índices. Então lembre-se que o índice aqui é só um número, tá? Então a gente pode usar o que a gente quiser para essa questão dos números, né? Então, por exemplo, aqui, outra possibilidade. E se eu quisesse, professor, mostrar de trás para frente, né, essa lista aqui? Então a gente já sabe que para eu mostrar de trás para frente, o que eu precisaria? Ao invés de começar a partir do índice 0, a gente pode começar do índice 6, tá? E seguir enquanto o meu índice for maior ou igual a 0. Tá? Posso seguir enquanto o índice for maior ou igual a 0. Então a gente retoma o nosso print aqui, isso aqui a gente não precisa mais, e agora o meu índice, ao invés de aumentar, a gente subtrai ele. Então eu vou fazer o seguinte, vou mostrar o valor 6, 5, 4, 3, 2, 1, até que a gente chegue no 0. Tá? Então vamos dar uma olhadinha o que acontece aqui. Ó. E depois ainda tinha o print. Ó. Então veja, eu mostrei de trás para frente. Ó. 14, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 2. Tá? Então quem manda aqui são os índices. Tá? Então essa é a parte mais importante desse vídeo, é essa. Tá? E aí, turma, vocês devem ter reparado o seguinte, tá, professor, mas aqui, do jeito que estava antes o teu código, aqui, né, você tinha usado enquanto o índice for menor do que 6, legal, começou aqui com 0, índice recebe índice mais 1, né, para a gente percorrer aqui da maneira clássica. Mas, pô, isso a gente está fixando que essa minha lista aqui de exemplo, ela tem 7 elementos. E se de repente eu tivesse numa função, ou o usuário digitou N números, eu guardei numa lista e depois eu vou processar, ou seja, e se eu não souber qual é o tamanho da minha lista ou do meu vetor? Então a maioria das linguagens tem já ou uma função ou um método, em algum lugar tem uma forma ali para a gente obter o tamanho da nossa lista ou do nosso vetor. Tá? No caso do Python, a gente vai usar uma função que é uma daquelas built-in functions, né, que eu comentei no último vídeo sobre funções. É uma função que ela já está na linguagem Python, a gente não precisa importar módulo algum, a gente já tem ela pronta, tá, que é a função len. Tá? Então essa função aqui, eu vou até fazer diferente aqui, menor do que 7, vou mostrar um exemplo da função len. Tá? Então a função len, vocês podem ver que quando eu digitei o len aqui, já mudou a cor. Né? Quando a gente usa uma função que já está no Python, ele muda a cor, deixa esse roxinho aqui por padrão um pouquinho mais leve. Então o len, ele vai é uma função que retorna o tamanho de alguma lista que a gente passar por parâmetro aqui. Então se eu fizer aqui, ó, len de lista, o que a gente vai ter disponível é o tamanho dessa lista aqui. Então vou colocar aqui numa variável tamanho, só para a gente ver um exemplo, e vamos imprimir o valor deste tamanho aqui, tamanho da lista, e aí a gente coloca o valor que está aqui no tamanho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, tamanho da lista, ó, 7, legal? Se de repente aqui eu colocasse mais alguns elementos, só para a gente dar uma olhada, né? Não tem problema que a gente repita elementos aqui na lista, só para a gente testar. No momento que eu rodar agora, ó, o tamanho da lista é 13, mas daí vejam que no meu while já teve um probleminha, ó, eu tinha usado enquanto o índice fosse menor do que 7, mas agora a minha lista ela já tem tamanho 13. Então
Vocês vejam aqui no print da lista já mostrou certinho, né, que era o último, mas no meu while aqui eu não percorri todos eles. Por quê? Porque eu fixei o meu índice para ele ir até o 6. Tá? Então, algo que é muito comum é o seguinte, a gente vai usar então vamos só comentar esse código aqui para não ficar muito poluído. Então a gente vai usar essa funçãozinha aqui para obter o tamanho, para deixar a nossa forma de percorrer genérica. Tá? Então a gente pode muito bem agora criar uma função que vai mostrar os elementos de uma lista na forma que a gente quiser. Então se a gente quiser separar por vírgula, se a gente quiser separar por espaço, se eu quiser mostrar linha por linha, então a gente pode fazer como a gente quiser. E é algo que é bem útil, né? Quase que um utilitário do programador é conseguir mostrar o resultado, o conteúdo de uma lista, ou o que a gente vai ver depois de listas e as coisas vão aumentando de tamanho, tá? Então olhem só, agora que a gente já tem o tamanho da lista aqui no tamanho, basta, né, vocês já devem ter percebido, basta eu trocar esse 7 aqui pela minha variável tamanho, tá? Então no momento que eu trocar aqui, agora, no meu while, vejam só, a gente mostrou aqui os 13 elementos, que o índice vai de 0, tá, até o índice 12. Então se a gente quiser aqui, a gente pode até colocar um pouquinho diferente aqui só para ver, ó. Elemento no índice, né, agora a gente coloca o valor da variável índice, o elemento no índice qualquer é lista na posição índice, só para a gente ver o resultado aqui. Ó, o elemento no índice 0 é 2, no índice 1 é 4, no índice 2 é 6, até a gente chegar no 12, tá? Exatamente os elementos dessa lista aqui. Legal, pessoal? Então aqui, resumindo esse vídeo, é uma forma genérica da gente acessar vetores e listas, tá? E aí o principal é a gente usar uma variável, tá? Deixa eu descomentar aqui, eu usar uma variável, no meu caso aqui eu usei uma variável índice, eu usar uma variável aqui dentro dos colchetes para acessar posição por posição de uma forma genérica. Então ao invés de eu usar o número aqui específico, 0, 1, 2, 3, eu vou usar uma variável e aí eu só vou trocando os valores dessa variável, o que me permite colocar dentro de um while, por exemplo, e aí eu processar, que nem no vídeo passado, aquela ideia de eu ter, por exemplo, 50 números, ou 1000 números, ou n números, mostrá-los de trás para frente, processar, ver quais deles são primos, quantos ímpares, se for um vetor, uma lista que representa uma sequência de pontos, geometria analítica, enfim, daí a gente consegue usar e processar da forma que a nossa representação permitir. Legal, pessoal? Espero que tenham aproveitado. Na nossa sequência de vídeos aí, daqui a pouquinho a gente já entra com algumas questões e alguns atalhos disponíveis ali no Python para a gente manipular e criar listas e adicionar elementos nela. Legal? É isso aí então, pessoal. Obrigadão e até mais!